Pensa numa discussão boa é essa de hoje. Pedro, Cefas, o apóstolo do coração e da firmeza. Saulo, outrora Paulo, aquele que caiu do cavalo e foi a Damasco. O apóstolo dos gentios, aquele que prega a palavra espada do Senhor. Essa discussão aparentemente parece que acontece lá em Gálatas. Lá em Gálatas 2, 9 em diante. Então tome nota. Aparentemente não. Aconteceu mesmo, viu? Uma tensão ali bem dura de Paulo contra Pedro. Porque Pedro tinha uma postura diante da evangelização da turma da onde São Paulo ia pregar. E tinha outra postura diante dos judeus, dos emissários de Tiago. Olha, Tiago de novo. Tiago de novo aí nessa treta. No vídeo anterior, eu já relatei aí a treta de Paulo com Tiago. Por culpa de João Marcos, tá bom? Veja o vídeo que você vai entender o porquê. Aqui, nessa discussão, nessa tensão aí, realmente, dos pilares da igreja, né? Lembrando que Pedro e Paulo são os pilares da igreja na fé, doutrina e evangelização, segundo as Sagradas Escrituras. Aparentemente começa lá em Gálatas, mas se você prestar atenção, o problema dela é em Mateus 28, 19 em diante. Onde o Senhor Jesus, aquele quem dá o mandato aos seus apóstolos. Ele diz: portanto, ide, fazei discípulo entre todos os povos, batizai-o, consagrai ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ensinai-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estarei convosco sempre até o fim do mundo. Mateus 28, tire nota, 28, 19. O problema está aí, porque tanto os apóstolos e Paulo, que não faz parte dessa turma, Paulo já estava pregando há 3 anos e só depois foi conhecer os apóstolos, diz a Sagrada Escritura e a tradição da igreja. Então, quando eles se encontram, quando a fama de Saulo chega até eles, mas não é este que perseguia e aprisionava a todos nós? Então, há sim esse certo temor e esse certo preconceito para com este servo, a qual o Senhor fala na sua palavra: este sofrerá muito pelo meu nome e serás meu instrumento na onde eu o enviar. Então, há esse embate dos dois que são pilares da igreja, porém São Paulo é aquele que sai da lógica, sai da rotina, sai desse judaísmo, a qual Tiago permanece lá em Jerusalém, e Pedro sobe para Antioquia. Aqui nós temos que entender a época, o que acontecia ali, os fariseus, o poder político, o poder romano e o poder herodiano da região de Jerusalém, das 5 dioceses importantes no começo do cristianismo. Isso já é depois de Pentecostes, viu, gente? Gente, depois de Pentecostes, os discípulos ide pregar o evangelho. Então já tudo acontece a favor dos filhos seus. Só que, porém, não se sabe por quê. Porque os apóstolos queriam tanto, insistiram tanto em ficar ali em Jerusalém. Fazer do cristianismo, até a palavra vai dizer, judeus cristãos e pagãos cristãos. Vai haver essa divisão. Um apóstolo prega para um lado e outro prega para outro. Mas todo o conceito é na morte, vida, morte e ressurreição de Jesus. Ninguém pregava sobre si mesmo. Os apóstolos não pregavam sobre os seus milagres, a qual Deus concedia que acontecesse. Portentos, prodígios, sinais. Os apóstolos não falavam de si mesmo. Os apóstolos pregavam, eram unânimes em pregar Cristo, vida, morte e ressurreição. Então isso
nesse poder, nesse âmbito aqui, nessas 5 dioceses importantes de Jerusalém, de Antioquia, de Constantinopla, de Alexandria e de Roma, é importante até que os dois que se debateram, houveram uma tensão, vão morrer no mesmo ano. Os dois vão morrer no mesmo lugar, martirizado. Então, vão morrer pela mesma causa. E isto, para nós, cristãos, é o que a polêmica nos divide. Nós sabemos que esse texto falam os protestantes, falam os nossos irmãos separados, os espíritas, falam qualquer outra denominação. Porém, nós católicos temos que entender que isso é o começo da igreja. E neste começo já havia conflitos e divisões. Porém, há o Espírito que traz a unidade e a retidão e a verdade do Evangelho através da palavra, da fé e das obras. Então não se separa. O embate de Paulo não se separa. A doutrinação de Pedro não se separa. Não há divisão. Há comunhão. Para tanto nós vermos hoje, 2023 anos depois, a unidade disso tudo. Para onde que foi? Qual é o fruto disso tudo que aconteceu lá no ano 33? Esse conflito fariseu, político e herodiano impediam eles de saírem. Então eles ficavam ali mesmo em Jerusalém, por medo. Se você lê o livro de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, os Atos Apóstolos, Romanos, que é escrito por Paulo, o livro de Atos Apóstolos, até o capítulo 8 e 9, é escrito a própria punho de Paulo, depois é Lucas que vai terminar. Então, se você entender essa época e esse conflito ali da região, você vai conseguir entender a postura de Pedro. Tanto é que Pedro, depois, ele tem lá a primeira pregação, a segunda pregação, e depois vai ter as visões místicas, a qual o Senhor mesmo vai adverter ele. Vai falar assim, Pedro, eu me lembrei do que o Senhor havia dito, João batizou com água. Veja, ele é testemunha ocular, Pedro. Paulo não, viu? Paulo não viu isso aqui. Não viu. Então ele fala assim, eu me lembro que o Senhor havia dito, João batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus concedeu o mesmo dom que a nós, por terem crido em Jesus, o Messias, quem era eu para impedir a Deus? Então Pedro não se opõe a Paulo. Pedro apenas tem um deslize de conduta. Pedro, o primeiro Papa, o líder dos apóstolos. E Paulo faz essa dinâmica, essa logística de sair com o Evangelho, sair ao encontro dos problemas. Tanto é que dos apóstolos, que ele nem era reconhecido como apóstolo, ele mesmo diz que ele era apóstolo de Jesus. Foi o que mais sofreu, foi preso, viajou, andou para tudo quanto é lado, circunstância, comunidades, igrejas, apostolado. Então ele deveria mesmo sofrer, como disse lá quando ele caiu em Damasco. Quando Jesus fala, este vai sofrer pelo meu nome, mas eu o usarei como meu instrumento. E ele vai diretamente a Damasco e recebe a oração de Ananias. Isso tudo, gente, acontece lá por 67 eles morreram, na verdade, ano de 67, segundo a tradição e as literaturas dos padres, dos nossos pais na fé, os patriarcas, eles vão dizer que eles se encontraram, morreram em Roma, no ano 67, os dois no mesmo ano, pelo mesmo motivo, pela mesma causa. Isto é unidade, igreja universal, católica. Então, Pedro chegou por volta de 53, 54. Paulo chegou por volta de 64 e ficou mais 3 anos preso. Aí tem relato na Sagrada Escritura, tá bom? E o que Pedro trazia? Trazia aquela linha judaica. Paulo já não.
Paulo já trazia aquela linha da fé, da convicção da fé. Por isso tem a doutrinação, aí no âmbito teológico, tem aí a doutrina da graça, tem a doutrina da salvação, que está tudo ligado na economia da salvação, tudo no âmbito teológico, que é uma discussão entre os protestantes e os católicos. Por isso, nós somos separados. Nós somos todos católicos, mas os irmãos protestantes decidiram que nós não concordamos aqui, justamente aqui, na onde Pedro prega uma coisa e Paulo prega outra. Mas não é nada diferente, é tudo unidade em nome de Jesus, ser batizado pelo Pai, Filho e Espírito Santo, como está no mandato de Mateus. Toda essa treta e a polêmica, se você pegar a Bíblia e os fatos históricos, o que aconteceu na região, você não vai cair no mimimi ou na enganação. Porque houve a tensão, houve. E haverá ainda nos próximos anos. Como há hoje, é verdade. Isso sim é uma treta boa para nós estudarmos e se debruçarmos sobre ela. A vida dos apóstolos, dos santos, dos mártires, daquele que escreve, dos pais da igreja, dos escritos, das doutrinas, dos concílios. Então, Pedro vai chegar lá por volta de 53 e fica lá em Roma. Pedro chega livre e Paulo chega preso. Nós conhecemos bem essa história, os dois vai ser martirizado, morto, e pela mesma ocasião, no mesmo ano. Isso é um sinal de unidade. Para quem não gosta de estudar e de se aprofundar, pega essa dica e siga firme na sua religião, no seu religare, na sua ponte, naquilo que você necessita para a sua caminhada. Saiba que há diferença sim, mas há muito mais unidade e graça eficaz do Espírito Santo, através da verdade do Evangelho e da sua palavra. Pedro, o apóstolo do coração e da firmeza. Paulo, o apóstolo dos gentios, espada e palavra do Senhor. Rogai por nós. Paz e redenção, até o próximo vídeo, gente. Segue o Proibidão, deixa o like, compartilha e comenta também. Valeu!